Olá, galerinha do terceiro ano. Como é que estão vocês aí nessa quarentena? Ó, lembrando, fique em casa, viu? Pois é, gente. Então aqui eu resolvi aparecer, né, agora. Principalmente para vocês aí que estão acostumados com o meu rosto. Vamos lá, então, aqui, dar início à nossa aula de potencial elétrico. Mas antes de falarmos de potencial elétrico, gostaria de revisar para vocês um pouquinho sobre campo elétrico. Claro, essa aula não foi presencial, mas eu coloquei os vídeos para vocês na plataforma e esses vídeos, certo? Eles iriam servir para o nosso próximo assunto aqui. Então é o seguinte, revisando um pouquinho sobre campo elétrico, vamos observar que o campo elétrico ele é formado por cargas, beleza? Carga positiva e carga negativa. O campo elétrico, se vocês olharem lá as videoaulas ou retornarem às videoaulas, você vai ver que o campo elétrico positivo ele tem uma tendência. E qual é essa tendência? É lançar o campo elétrico de forma que esse campo elétrico seja um campo elétrico de afastamento. Isso quer dizer que o campo elétrico vai indicar que tudo que estiver perto da carga positiva tem a tendência a se afastar. Na carga elétrica negativa, o que vai acontecer? A carga elétrica negativa ela tem a tendência a aproximar, então ela vai gerar um campo elétrico de aproximação, certo? Então tudo que tiver na região do campo elétrico da carga negativa tem a tendência a se aproximar. Veja bem, não é obrigado ela se aproximar, ela tem a tendência, essa é a palavra, tendência. O que é a tendência? Ela vai ser induzida a se aproximar. Só que isso vai depender da carga de teste, certo? Então aqui, o que nós vamos estudar é um campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme, ele é gerado por placas. Então, se você observar aqui no slide, você tem uma placa positiva e uma placa negativa. Placa positiva do lado da nossa esquerda e a negativa do lado da direita. Beleza. Então, a placa positiva, quando próxima da placa negativa, vai gerar um campo elétrico. E esse campo elétrico, se vocês observarem, ele vai ser dessa forma aqui. Então, essas linhas vermelhas, avermelhadas, é o campo elétrico. Então, o campo elétrico, se você observar, ele sai da carga positiva e chega na carga negativa, ou seja, sai da positiva, entra na negativa. Então, essas linhas avermelhadas são linhas uniformes, ou seja, são linhas retas e paralelas. A distância entre elas é a mesma, não vai mudar. Então, as placas elas têm a tendência, no centro dessas placas, formar campo elétrico uniforme. E esse campo elétrico uniforme, ele é constante, certo? Constante. Ele tem o mesmo valor em qualquer ponto. Se vocês observarem o ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D, todos eles estão representados, o campo elétrico é orientado da carga positiva, da carga positiva para a placa negativa, da placa positiva para a placa negativa. E se você observar também o vetor campo elétrico, ele sempre tem o mesmo valor, ou seja, o mesmo tamanho. Então, significa dizer que em qualquer ponto, tanto faz, no ponto A, B, C, D, ou qualquer ponto desse campo elétrico, a intensidade é a mesma, certo? Diferente das cargas pontiformes, aquelas carguinhas que são arbolinha. Porque a carga pontiforme, ela espalha para tudo quanto é lado. Então, nesses pontos distantes da carga, o campo elétrico tem um valor. Próximo da carga, o campo elétrico tem outro. Então, aqui, tanto faz. O ponto pode estar perto da placa positiva ou pode estar perto da placa negativa. O campo elétrico vai ter sempre o mesmo valor. E onde é que aparecem essas placas? Essas placas elas estão geralmente representadas dentro de baterias, pilhas, certo? Então, são placas que produzem campos elétricos, ou seja, são placas carregadas. Beleza? Passando para o próximo slide. Aqui a representação física de como seria esse campo elétrico. Então, o campo elétrico uniforme, ele tem a tendência a fazer com que as cargas soltas no miolo desse campo elétrico se movimentem. Então, se você tiver aqui dois pontos A e B, e duas placas, uma positiva e outra negativa, se você observar o sentido do campo, o campo vai se propagar da carga positiva para a carga negativa, todas na mesma distância, independente do ponto da placa. Então, se você tiver o ponto A e o ponto B, certo? Esse ponto A e esse ponto B têm o mesmo valor de campo elétrico, certo? Mas aqui, se você lançar uma cargazinha dentro desse campo elétrico, o que vai acontecer? Nós vimos que o campo elétrico, quando ele está atuando, se você jogar duas cargas nesse campo, ou uma ou duas, que nós chamamos de carga de teste, essas cargas vão reagir à força elétrica.
Então, você tem aí uma força atuando dentro do campo elétrico. Para quê? Para fazer a carga se movimentar, ela não vai ficar estacionada. Então, se você jogar a carga dentro do campo elétrico, ela pode se movimentar de acordo com o sinal de carga. Ela pode ir em direção à placa positiva ou pode ir em direção à placa negativa. E isso causa um movimento dinâmico. Ou seja, você tem aqui, né, a eletrodinâmica, certo? Então, o que é eletrodinâmica? A eletrodinâmica é o movimento de cargas devido a uma força, certo? Dentro de um campo elétrico. Então, só existe esse movimento se tiver campo elétrico. Se não tiver campo elétrico, não existe movimento. Então, o que vai acontecer? Você observar uma carguinha negativa, joguei dentro do campo. Então, essa carga negativa, a tendência dela é se aproximar da placa negativa ou se aproximar da placa positiva. Então, se você observar o sentido da força, a força F, né, que está destacada em azul aí, vai atuar na carga negativa. Essa força ela vai ser uma força repulsiva em relação à placa negativa e vai provocar o movimento sendo uma força atrativa em relação à placa negativa. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um movimento. E esse movimento é um movimento acelerado, certo? Porque a tendência é aumentar a velocidade. Então, quando ela chegar próxima à placa negativa, vai neutralizar, pronto. Se tiver um escoador, ou seja, um condutor ligado a essa placa, esse elétron ele vai fugir para esse condutor, certo? Então ele vai começar a fluir pelo condutor. Mas como aqui você não tem um condutor, esse elétron sai da placa negativa e se movimenta em direção à placa positiva. Beleza? Então o que vai acontecer se a gente jogar um próton aqui dentro, ou seja, uma carga positiva? Se jogarmos uma carga positiva, a tendência dele é fazer o quê? Se afastar da placa positiva. Se afastar da placa positiva, então vai ser a força em azul, vai ser uma força repulsiva em relação à placa positiva e uma força atrativa em relação à placa negativa. Então acontece um movimento em sentido contrário, certo? Então, claro, o movimento, a dinâmica do movimento aqui vai depender de quê? Vai depender do sinal da carga que está sendo jogada no meio desse campo elétrico. Se tirar o campo elétrico daí, então a carga ela não se movimenta de jeito nenhum. Você vai ter uma neutralidade do movimento. Então você vai ter um movimento zero. Então a carga ficaria em repouso, certo? Então, o vetor campo elétrico. O campo elétrico, em um ponto, tem a direção da força que atua sobre uma carga de prova colocada no ponto. O vetor campo elétrico tem no ponto o mesmo sentido da força que atua sobre a carga de prova positiva e sentido contrário ao da força que atua sobre uma carga de prova negativa. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte, é que se você tiver uma carga geradora de campo, aquela carga que gera um campo elétrico, se você tiver essa carga, se você pegar uma carga de teste, você tem que observar o sinal dessa carga de teste, que é aquela carga Qzinho, certo? Qzinho minúsculo. Então, se a carga for positiva, o que vai acontecer? Se a carga for positiva, o vetor campo elétrico e a força têm o mesmo sentido, certo? Tem o mesmo sentido, aponta para o mesmo lugar. Se a carga for negativa, certo? A carga for negativa, a carga ela tem o sentido contrário, o campo elétrico e a força. Então, como é que a gente pode observar isso aqui? Vamos ver aqui no próximo slide. Então, observa bem aqui, ó, que se essa carga maior, a carga gigante, que é a carga Qzão, certo? E o que vai nos interessar? Vai nos interessar a carga negativa, a carga em amarelo. Então, se as cargas forem positivas, as cargas em amarelo, nos primeiros dois exemplos aí, ó, carga positiva e carga positiva dentro do campo elétrico de carga positiva e negativa. Então, o que vai interessar para a gente são essas cargazinhas em amarelo. Então, se forem cargas positivas, o sentido da força e do campo elétrico vai ser o mesmo. Então, tanto faz, certo? Independente de quem seja Qzão. Se você tiver a carga de prova, que é a carguinha amarela, repetindo, carguinha amarela negativa, então o que vai acontecer? A força e o campo elétrico têm sentido contrário. Então, é isso que vocês precisam saber, certo? Cargas de provas positivas geram campo elétrico e forças do mesmo sentido, e carga de prova negativa gera campo elétrico e força em sentido contrário, certo? Então, o que vai interessar para a gente? Que dali foi só uma pequena revisão. O que vai interessar para a gente é a energia potencial e a energia e o potencial elétrico. A energia potencial elétrica e o potencial elétrico. Mas antes de a gente falar de energia e potencial,
a gente vai ter que ver reprisar algumas coisinhas lá do primeiro ano, né, com relação à energia potencial gravitacional no campo gravitacional. Então, vamos lá. Energia potencial. A energia, ela não tem conceito, certo? Nós só temos a noção. Para você ter ideia, Galileu, quando estudou o plano inclinado e os princípios da mecânica, que Newton se baseou em Galileu, ele já tinha noção de energia, mas ele não tinha o conceito de energia. E isso aqui vem até hoje. Então, existem diferentes tipos de energia dentro dos campos da física. O que nós mais conhecemos, a energia elétrica. Né? Tem a energia elétrica. No segundo ano, a gente estuda a energia térmica, que é o calor. E no primeiro ano, a gente tem o conceito de energia mecânica. O que é a energia mecânica? É a energia ligada ao movimento. Mas esse movimento ele pode ser horizontal ou vertical. Então, aí vai depender de como é o movimento. Então, se a gente estudar a energia mecânica, a gente vai estar estudando a energia dentro do campo gravitacional, certo? Se a gente for estudar energia potencial elétrica, nós vamos estudar essa energia dentro do campo elétrico. Então, são campos totalmente diferentes, né? Campos totalmente diferentes. Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Então, a energia potencial, vamos lá. Na mecânica, a gente precisa observar o campo gravitacional. O campo gravitacional ele tem um sentido. A gravidade da Terra se puxa o objeto para baixo. Então, a tendência de qualquer objeto a determinada altura é fazer o quê? Subir ou cair? Claro e evidente que é cair. Mas ele cai por quê? Essa é a dinâmica. Tem que saber o porquê do movimento. Ele cai por quê? Ah, professor, ele cai por causa da gravidade. Ele cai por causa da gravidade ou cai por causa do campo gravitacional? Ele cai por causa do campo gravitacional da Terra. Porque se não tiver campo gravitacional, você não tem gravidade. Então o objeto fica lá, parado, suspenso. Então, num local onde a gravidade é zero, o objeto fica parado. Então não tem atuação de campo gravitacional. Então não tem energia mecânica, né, no caso. Então vamos aqui. Para você ter uma ideia, coloquei aqui nesse slide a Terra e o sentido dos campos gravitacionais, certo? Então a Terra tem um campo gravitacional que atua em todas as direções. E olha a direção deles. A direção do campo gravitacional se assemelha muito ao campo elétrico de uma carga negativa, porque a tendência é aproximar. Mas significa dizer que todo objeto vai se aproximar? Não, certo? Você pode fazer com que o objeto suba, desde que isso você coloque uma força em sentido contrário ao campo gravitacional. Então, se você lançar um objeto para cima, ele vai para cima. Mas ele vai subir todo o tempo? Não, uma hora ele vai descer. Por quê? Porque ele perde o contato com a força de lançamento e a gravidade atua sozinha, a força gravitacional. Então, puxa ele para baixo. Mas não significa dizer que ele vá 100% para baixo. Ele pode também subir. Então, se você tem um campo gravitacional da Terra puxando para o centro da Terra, então eu coloquei aqui 3 possíveis caminhos. Esse aqui, deixa eu mudar bem aqui o ponteiro. Esse objeto aqui, dentro do campo gravitacional, eu tentei representar o campo gravitacional aqui para baixo. Ó. Essas linhas aqui são o campo gravitacional. Então, eu representei 6 linhas. E aqui são possíveis caminhos que um objeto pode percorrer. Ou seja, você tem o caminho de A para C, o caminho de A para D, o caminho de A para B. Ou tanto faz, vice-versa. Contanto que ele vá de um ponto para outro. Então, não importa o sentido do movimento. Contanto que ele vá, por exemplo, de A para C, certo? Depois ele faça o movimento de A para D, como também ele pode fazer o movimento como de C para D. Ou também de B para D. Ah, professor, mas esses caminhos são diagonais. Não importa. É uma diagonal descendo, ou seja, para baixo, e uma diagonal subindo. Você não sabe que tem aqui uma força, qual a força que está aplicada. Mas, de uma coisa é certa, existem vários caminhos a se tomar. Então, eu só representei esses aqui. Então, aqui, se eu colocar aqui, se o movimento for de A para C, veja bem, movimento de A para C. Se o movimento vem de A para C, o que vai acontecer? Você vai ter um movimento que a gente chama espontâneo, de A para C. Por que espontâneo? Porque o campo gravitacional
faz com que o objeto desça. E de A para C, ele está descendo. Se está descendo, então ele não vai gastar energia. Ele vai ganhar energia. Que energia? Energia mecânica, porque ele vai adquirir movimento. Então, se eu soltar ele, esse objeto, do ponto A, e ele vir para o ponto C, descer, ele está descendo espontaneamente, você não precisa forçar. Então, se não precisa forçar, então ganha energia, certo? Ele ganha energia. Continuando, de A para D, de A para D, então é um movimento horizontal, ou seja, um movimento perpendicular ao campo elétrico. Então, o movimento, ele não é espontâneo. Não é espontâneo. Porque se você observar aqui, ó, na horizontal, desse sentido aqui, de A para D, se você observar esse vetor gravitacional, ele é contrário. Se é contrário, então de A para D não é espontâneo. Ou seja, nós temos aqui um movimento cuja a força é nula, certo? Continuando, de A para B, olha, de A para B, o que é que vai acontecer agora de A para B? De A para B, ele vai subir, olha só, de A para B, ele vai subir. Se vai subir, o que que vai acontecer, gente? Ele é contrário ao campo gravitacional. Então, se é contrário ao campo gravitacional, então o movimento não é espontâneo. Se o movimento não é espontâneo, então há perda de energia. Então, está perdendo energia. Para subir, o que acontece? A velocidade diminui. Ele não vai aumentar a velocidade, ele vai subir, diminuir a velocidade e depois vai descer. Então, esse movimento não é espontâneo. Na subida não é espontâneo, mas na descida é espontâneo. Por quê? Porque está indo a favor da gravidade. Beleza? Então, isso aqui é o que vocês precisam saber. Dentro do campo elétrico vai ser a mesma coisa. Existem movimentos espontâneos e movimentos não espontâneos. Continuando. Então, conclusão. Percebe-se que os objetos movem-se naturalmente de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial. Ou seja, ele lá em cima, o objeto ele se movimenta de um ponto de maior potencial. Se ele vai descer, ele movimenta para um menor potencial, certo? Menor potencial. E na eletricidade, ou seja, na elétrica, o que é que vai acontecer? O mesmo pensamento, certo? O mesmo pensamento. Então, o que vai acontecer dentro da eletricidade? Nós vamos observar agora a atuação da força elétrica dentro do campo elétrico. Na mecânica, nós observamos a atuação da força elétrica, da força de movimento, no caso, o peso, dentro do campo gravitacional. Então, aqui, se você tiver aqui, desse lado, em azul, uma placa positiva, então, se você tiver uma carga negativa, então a tendência dela é fazer o quê? Se aproximar da placa positiva, certo? Mesmo que esse campo elétrico seja um campo elétrico de afastamento, como está representado lá embaixo. Então, quem vai mandar na situação é o campo elétrico ou é a força? Claro, é evidente que é a força. A força que vai mandar. Então, mesmo que o campo elétrico diga, olha, você vai se afastar. Não, você não vai se afastar. Eu vou me aproximar, porque quem manda é a força. Então, a força elétrica está fazendo com que o objeto negativo, a carga negativa, saia de B para A, certo? Então, se a força elétrica está se movimentando de B para A, ela está vindo de um menor potencial, se você observar que é 500 volts, e vai para um segundo potencial, que é 800 volts. Então, ela está saindo daqui, ó, desse ponto B, cujo potencial é 500, e está indo para o ponto A, cujo potencial é 800, certo? 800 volts. Então, ela está se aproximando. Ah, esses potenciais são positivos por quê? Porque a carga é positiva, certo? Se a carga é positiva, então vai gerar potenciais positivos. Então, o movimento é o quê? Espontâneo. Espontâneo, certo? Porque a tendência dela natural é de se aproximar. É se aproximar, mesmo que o campo elétrico diga para ele se afastar. Beleza? Está aqui o campo elétrico aqui embaixo. Continuando. A positiva. A placa positiva continua no mesmo lugar, mas só que agora foi mudado o quê?
Foi colocado uma carga positiva. E essa carga positiva, como já foi dito, se é uma carga positiva, então a força elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico. Então tá aqui, ó, a força elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico, apontando para a direita. Então, a tendência da carga positiva é se aproximar da placa positiva? Não, é de se afastar. Se ela vai se afastar, então o movimento é espontâneo, porque a tendência é se afastar e não se aproximar, certo? Então, nesse caso, ela está indo, da carga positiva, está indo de um maior potencial para um menor potencial. Ela está saindo de 800 volts para 500 volts. Professor, e se mudar a placa? Em vez de ser positiva, colocar uma placa negativa. O que é que acontece? O movimento se inverte. E aí o que é que vai acontecer? Nesse caso, os potenciais deixam de ser positivos e passam a ser potenciais negativos, como está representado nesse slide. Então, aqui, a placa negativa está fazendo com que uma carga positiva se aproxime. Então, ela está saindo de um potencial de menos 500 volts para um potencial de menos 800 volts. Professor, por que os potenciais agora são negativos? Porque a placa que está gerando esses potenciais é uma placa negativa. Então, placa positiva gera potencial positivo, placa negativa gera potencial negativo. E o que está acontecendo? Ele está indo de um menor para um maior potencial, sim, em módulo, 500 volts em módulo é menor do que 800 volts. Mas se você observar em sinais, os sinais dizem que quanto mais próximo de zero, maior ele é. Mas aqui nós vamos tratar de módulo. A representação vai ser negativa, mas o módulo é o que vai mandar. Então, são 500 volts indo para 800 volts a carga. Então, ele está indo de um potencial menor para um potencial maior, bem próximo, certo? E aqui o campo elétrico muda. Se você observar, o campo elétrico agora é de aproximação. Então, ele está indo em movimento espontâneo, por quê? Porque a tendência da placa da carga positiva é se aproximar da placa negativa. Essa é a espontaneidade. Tem a espontaneidade. Continuando. Aqui vai acontecer, então, a mesma coisa. Placa negativa, né? Está aqui a placa negativa e a carga negativa. Carga negativa aqui. Então, qual a tendência natural? A tendência natural é que negativo se afaste de negativo. Então, o movimento vai ser de A para B, mesmo que o campo elétrico seja contrário. Então, o movimento também é espontâneo. Por que o movimento é espontâneo? Porque a carga negativa quer se afastar da placa negativa, certo? Então, está bem explanado aqui o que seria o movimento espontâneo e o movimento não espontâneo. Conclusões. Uma carga de prova positiva tende a se movimentar espontaneamente de pontos de maior potencial para pontos de menor potencial, certo? Então, isso que vocês têm que aprender. Carga de prova positiva tende a se movimentar espontaneamente de pontos de maior potencial para o de menor potencial. E carga negativa tende a se movimentar espontaneamente de pontos de menor potencial para pontos de maior potencial. Galera, façam as anotações no caderno. Só um lembrete, façam anotações no caderno, certo? Essas anotações vão lhe ajudar muito. Você não pode assistir só um vídeo, né? Tem que assistir uma vez, quer dizer, você pode ter que várias vezes para poder entender isso aqui, certo? Peguem um livro de vocês, deem uma lida no livro de vocês, olhem a cara do professor depois para poder ver esses vídeos e depois não entendeu, volte o vídeo, certo? Que tudo vai ser explicado aqui. Por enquanto eu vou dar uma pausa nessa primeira parte. Vocês revisam todo o vídeo, revisam o que vocês acharem importante, que vocês anotaram de importante, e eu continuo agora depois no segundo vídeo sobre isso aqui. Beleza? Um abraço, eu volto já.